A bola não para você que está acompanhando, se inscreva no meu canal no YouTube, deixa o seu like, participa aí, é muito importante a sua participação. Se possível, se você puder, seja membro do canal do Fred Júnior, aqui do A Bola Não Para, também com vídeos exclusivos, as entrevistas para quem é membro, vê um pouquinho antes daquele que não é membro do canal do Fred Júnior, então aproveite, seja membro do canal do Fred Júnior, vou ficar feliz também com a sua participação e mais vídeos aí exclusivos para quem é membro do canal. Claro, a gente sempre traz aqui no A Bola Não Para diversos aspectos do esporte e do futebol. E, claro, vamos falar do futebol feminino. Futebol feminino que, por exemplo, Jogos Olímpicos, teremos aí em Paris, o masculino não está, o feminino está lá representando o Brasil. E está buscando espaço. Teremos a Copa do Mundo aqui no Brasil, 2027. A sede será o Brasil da próxima Copa do Mundo. Então, a gente está vendo as movimentações, o espaço, transmissões, mas a realidade do futebol feminino não é tudo que a gente, às vezes, está olhando aí dos grandes clubes aí que estão fazendo bonito. Corinthians, Ferroviária, Flamengo, Palmeiras está melhorando, São Paulo se reforçando, os clubes do Rio, além do Flamengo, Fluminense chegando na primeira divisão, entre outros, né? Grêmio Internacional. A gente vive um momento muito delicado. Tanto é que no Brasileirão da Série A1, por exemplo, o Atlético Mineiro apanha de todo mundo. Né? Um time que não está nada bem. Avaí, pessoal, parece que tem o time feminino por obrigação e não como filosofia. Para você fomentar a modalidade. E vamos contar uma história aqui, o nosso convidado está aqui, Igor Maffei Bellini. O Igor Bellini, que é advogado, especializado em direito esportivo, já participou do A Bola Não Para. E ele está num nicho muito importante, que é o futebol feminino. Porque as meninas precisam muito mais de ajuda do que os homens. Então isso é muito importante, o Igor exatamente faz essa função como um advogado na área desportiva. E a gente vai contar a história da Nath. A Nath é uma jogadora que nasceu no Piauí, já jogou no Red Bull Bragantino, por exemplo. Esteve no Ceará, chegou em 2023, até o Ceará anunciou, né, mais uma jogadora para o Vozão, né? As meninas do Vozão, ela chegou em 2023, e em 2024 ela teve uma surpresa muito grande, uma péssima notícia, não só para ela, mas para todas as meninas, quando em março deste ano, no mês das mulheres, né, dia 8 de março, comemorando o Dia das Mulheres, no mês de março foi anunciado o término, o encerramento do time profissional do Ceará. O Ceará aproveitando, segundo a nota, vou até trazer aqui antes de, claro, de apresentar o nosso Igor, mas a nota é: o Ceará informa que, em razão da readequação orçamentária, manterá na temporada 2024 apenas os times sub-15, sub-17 feminino, abrindo mão da disputa do Campeonato Brasileiro da Série A2. O clube tem como objetivo principal, neste ano, o acesso à elite do Brasileirão, que é o time masculino. Então, a razão do feminino acabar é por causa do masculino. E, portanto, por isso que eu estou falando, redireciona as atenções e esforços nesse momento do futebol profissional masculino. Conseguindo o acesso, ou seja, se subir, e consequentemente o incremento das receitas, o clube voltará a privilegiar essa importante categoria no nosso futebol. Ou seja, faz porque faz e não é uma filosofia. Se subir, né, o Ceará que está brigando aí para voltar à Série A1 do futebol brasileiro. Doutor Igor Maffei Bellini, muito obrigado mais uma vez por atender aqui o A Bola Não Para. Tudo bem? Tudo bom, Fred? Tudo bom para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, graças a Deus. Sempre um prazer estar aqui falando com vocês, especialmente de futebol feminino, que é a nossa realidade aqui do escritório na nossa vida. Com certeza. Então, Igor, vamos falar houve uma decisão importante da Justiça, no caso da Nath, da Nathaniele Carvalho Silva, que hoje ela está jogando por onde, Igor? Só para a gente situar o pessoal que está assistindo a gente. Hoje ela está jogando no Instituto 3B, o famoso 3B da Amazonas. É um time muito tradicional no futebol feminino. Hoje está pontuando a Série A2 do Campeonato Brasileiro, com grandes chances de subir para a Série A1 ano que vem. Também graças ao esforço da Nath e ao bom trabalho que o Bosco desenvolve lá na Amazonas. É conhecido, inclusive, o trabalho do Bosco, já fizeram até várias matérias com ele, falando sobre o que ele ajuda a desenvolver o futebol feminino no norte do país. Mas, Igor, vamos falar desse assunto. Houve uma decisão na Justiça, porque vamos contar nessa linha do tempo, né? 2023 ela chega, joga pelo Ceará, né? O Ceará
que inclusive quando ele renuncia, ele é rebaixado para A3, né? Ou seja, se ele voltar em 2025 mesmo, ele joga a terceira divisão, ele não joga a segunda, ele joga a terceira. E aí queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ela estava lá, né? O time desistiu. E aí, o que aconteceu? O que você pode contar? Por que essa ação? Por que ela entrou na justiça, Igor? Vamos lá. Ela jogou, fez uma boa campanha no passado. Tanto é que no final do ano passado ela já tinha sido convidada para renovar. Em janeiro de 2024 ela recebeu a confirmação da renovação, que foi um documento escrito enviado para ela, como para as outras atletas, confirmando a intenção do Ceará de a contratar. Ela respondeu para o responsável do departamento, que agora eu não vou lembrar o nome: estamos fechados. Vou jogar no Ceará em 2024. Isso foi em janeiro. Ela terminou as férias e não quis ouvir propostas de outros clubes. Ela me falou que teve outras propostas, mas como ela é uma menina de palavra, ela aprendeu isso com os pais dela, palavra dada não se volta atrás, ela se manteve leal ao Ceará. E aí, infelizmente, quando estava para se reapresentar, que o Ceará anunciou, ela se viu abandonada. Ela perdeu a chance de buscar uma nova colocação em dezembro, janeiro e fevereiro. Esse é o maior motivo dessa ação, Fred e ouvintes. Ela não teve a oportunidade de escolher o melhor para ela porque ela se fechou, porque ela acreditou naquele momento que ela já estava empregada no Ceará. E aqui, só me estendendo um pouquinho, é importante que a gente diga para o pessoal que está nos ouvindo que a realidade do futebol feminino ainda é de contratos de 10 meses, de 12 meses. Aqueles contratos longos que a gente vê no masculino, 2 anos, 3 anos, 5 anos, algumas vezes, não é do futebol feminino. Não é porque, às vezes, o clube não sabe se vai ter orçamento para o próximo ano, e não é porque, às vezes, a menina não deseja, porque ela fala assim, eu vou jogar para o Igor esse ano por 1.000, mas ano que vem eu não quero estar presa, porque o Fred pode me chamar por 1.500. Então, é importante a gente contextualizar isso. E no cenário do futebol feminino, essa perda dessa chance foi muito maior. Ela perdeu oportunidades de jogo. Não estou falando só de ganhar salários em outros clubes, mas de jogar, de chegar, de poder escolher aonde quer, onde ela quer estar. E só lembrando, né, por o Ceará ter caído para a Série B, isso é uma regulamentação que não existe, que a CBF deveria rever, inclusive. Por estar na Série B, o Ceará não é obrigado a ter o time feminino. Ele só é obrigado a ter o time feminino estando na Série A. Por isso, porque a FIFA recomenda que os clubes nas principais divisões no mundo inteiro tenham um time feminino. E por que o Ceará abriu? Mas por que o Ceará abriu se os clubes são obrigados? Então, só lembrando que os clubes são obrigados na Série A. Na Série B não são. E aí o Ceará se aproveitou, né, Igor? E aproveitou e já acabou parando o time. Aproveitou dessa não obrigatoriedade para descontinuar o time, para extinguir, olhando apenas o lado financeiro. Mas aqui entre nós, eu não sei qual era o valor da folha do Ceará do feminino, não deve ter sido nada tão impactante a ponto de fazer uma diferença no caixa. Para as meninas que foram dispensadas, sim, era impactante. Não. Mas ali foi uma decisão que, infelizmente, para as jogadoras, estou falando só como advogado das jogadoras, tá? Sim. As pegou no pior momento, que foi em março. Além de ser o mês da mulher, muito próximo ao Dia das Mulheres, era a época que os elencos já estavam fechados. As meninas que foram todas dispensadas tiveram dificuldades para arrumar uma nova colocação. Não que elas não tenham qualidades técnicas, tem. O problema é que os elencos já estavam fechados na maioria dos clubes. Ou seja, para conseguir se realocar em outros clubes, sofreu também, além do impacto de você saber que você perdeu o seu emprego, né, de surpresa, porque todas as meninas estão alegando, que souberam pela imprensa, não foi nem comunicado oficialmente pelo clube primeiramente, sim pela imprensa. Houve esse impacto, a surpresa, a decepção, e depois toda essa procura para arrumar clube para poder jogar, ter o seu sustento, com os elencos já fechados, não é isso? É isso, né, Igor? É isso. E, Fred, complementando o teu raciocínio, lembrar que a realidade do futebol feminino não é de salários de 7 dígitos, de milhões, sim, não é de centenas de milhares de reais. É salários abaixo de 10 mil.
Então, quando uma menina dessa fica desempregada, ela não tem uma reserva de emergência. Ela não acumulou dinheiro. Aqui eu não estou falando só da Nath, que é a minha cliente, estou falando Claro. geral. Elas ficam desesperadas porque as contas vencem. Sim. E você já fez um planejamento para receber aquele valor no outro mês. De repente, você é mandado embora. Ah, Igor, mas todo mundo pode ser mandado embora. Mas não é a realidade do futebol. O futebol contrata por prazo determinado. Ela sabe que ela vai ficar sem emprego em dezembro. Nunca que depois de estar contratada, ela vai ser mandada embora no meio do negócio. Sim. E a média até, às vezes, dependendo das equipes, até mais baixa essa média que o Igor falou de 10 mil. Uma média em até 5 mil reais, né? Então, realmente, se a gente pensar, você às vezes está em outro estado, você tem aluguel, você tem contas, né? Você tem outras despesas, né? Às vezes você mora no alojamento, tudo bem, muitos clubes às vezes você consegue morar, mas não são as melhores lugares para se ficar, né? O alojamento fica muito abaixo, muito aquém ainda vai receber um atleta, mas é o que se vira é o nosso futebol. Essa é a realidade do futebol feminino. Aí, Igor, você entrou, claro, na justiça, representando a Nath, e aí qual foi o seu pedido e a decisão aceita pela justiça que torna aí essa história, no mínimo, infelizmente, curiosa, né? No sentido de o descaso, né? Ou seja, ela já tinha planejado, tudo pronto, para representar mais uma vez o Ceará, renovação de contrato, e aí ficou sabendo que não tinha mais o seu trabalho e teve que correr em busca de outro, exatamente quando você falou com os elencos já fechados. Olha, primeiramente, vamos elogiar a Justiça do Ceará, que em menos de 3 meses deu a sentença, marcou a audiência, deu a sentença. Foi uma sentença favorável à minha cliente, nos concedendo os nossos pedidos, que era, resumidamente, eu vou falar uma linguagem um pouco mais jurídica, porque você tem advogados que acompanham, é a indenização pela perda de uma chance, que é aquilo que ela deixou de ganhar por ter sido demitida. A gente pediu indenização de salários e uma indenização por danos morais, por tudo isso que a gente está contando. Sim. Ela estava fechada, ela estava contratada, ela estava pronta para voltar à Fortaleza, para jogar e trabalhar, e aí, inesperadamente, ela perdeu isso. Por isso que a gente pediu, e graças a Deus ganhamos praticamente tudo, que era a indenização dos danos materiais, salário, e os danos morais. Vai haver descontos previdenciários, como tem que haver, porque foi reconhecido que houve o contrato. E aqui é interessante, Fred, a gente pontuar, acredito eu, que para o Ceará foi a pior decisão política que eles tiveram. Porque agora vai ter que arcar com despesas, né? Exatamente, vai ter que arcar com a despesa. E é o que a lei determina, eles estão errados, eles deveriam saber. Eles vão ter que pagar os contratos como se as meninas estivessem jogando lá sem estar com o time. Então, eles tiveram a pior decisão possível. Se todas as meninas, eu não sei se vão entrar ou não, se entraram, eu não conheço, eu sei das minhas clientes, que são até o momento 2, elas entraram concordando com a nossa afirmação, que o contrato tinha que ser respeitado. O contrato foi rompido, sem justa causa pelo clube, e então o clube deve arcar com esse rompimento injustificado. E só para vocês terem uma ideia, né, em relação do Ceará, o Ceará ele foi campeão da Série A2, que é a Série B do futebol feminino, em 2022, foi campeão cearense em 2023, né? E aí, quando aconteceu o rebaixamento do Ceará no Brasileirão, já houve uma redução no investimento, né? E lembre-se que quando o time feminino foi a campo no Brasileirão para evitar as punições, para evitar o WO, vocês lembram que o Ceará ia lá com tudo time remendado, foi lá do qualquer jeito para colocar para jogar, para não ser aí, sofrer muitas punições, sofreu 74 gols em 15 jogos. E aí caiu para a Série A2, né? 2023 realmente foi lamentável o Ceará jogando, e acabou caindo aí para a Série A2 em virtude de tudo isso. Vocês lembram, né? O Ceará vai dar WO, não vai dar, ficou aquela ameaça ano passado que daria WO, porque realmente estava perdendo jogadoras, o pessoal estava indo embora, dificuldades financeiras, e aí o Ceará resolveu, ainda planeja manter o time, ou seja, renova com as meninas, mas depois retrocede e aí escolhe encerrar a equipe, e prejudicando várias meninas aí, uma delas a Nath, como a gente está contando aqui.
E a sua cliente ficou feliz na vida, eu acredito, né, Igor? Claro, ela está já caminhando o seu futuro lá na Amazônia, mas no Amazonas, mas eu acho que Ficou é muito. uma vitória importante e acho que fica uma marca aí para as próximas meninas também, que estão lutando e brigando, que algumas, tenho certeza que você já citou duas, outras devem ter entrado na justiça, ou podem se motivar, porque dá tempo ainda de entrar na justiça, né, Igor? Sim, elas teriam 2 anos para entrar, então elas têm até 2026 para entrar. A Nath ficou muito feliz de saber que, além de ela ter ganho o processo, ela pode estar fazendo história no futebol. Aqui é futebol no sentido amplo, tanto masculino como feminino, porque ficou claro que um time não pode contratar um atleta desistir da competição de mito todo mundo, então mudou o quadro político, porque aqui o que vale é o conceito, Sim. né? O jogador Igor foi contratado pela gestão passada, eu vou mandá-lo embora com o mês de clube. Não pode. E aqui não é só pagar ou contrata, por isso que houve o pedido do dano moral. Não é só pagar as multas contratuais. Sim. Você tá... Foi além da parte, né, do salário que ela ia receber, também o dano moral, porque ela tinha aí um planejamento que ela iria trabalhar no Ceará na temporada 2024, isso não aconteceu. É isso, né? Isso, ela iria viver no Ceará, ela iria viver em Fortaleza. Então, ela entendeu, quando a gente falou com ela, que ela está entrando para a história do futebol. E nós, como advogados, por consequência, também estamos. Porque a gente teve vou chamar, ousadia de ir na justiça pleitear o direito dela, que é um direito de todo trabalhador que é contratado e o clube ou empresa já fora não efetiva a contratação. Eu não posso fechar um contrato com um técnico, com qualquer um que seja. Aí, exemplo, vamos supor que eu trago uma pessoa de fora do Brasil. Eu chego para assinar. Não, mas não foi isso que a gente acertou. Eu já perdi minha demissão do outro emprego. Sim. Essa ação vai informar os clubes que eles não podem fazer isso. Quem te contratou foi a gestão passada. Se quiser para ficar nessa, é isso. Não tem que ficar. Não tem que aceitar a goela abaixo uma nova negociação porque mudou a gestão. Pelo que você conhece aí, pelo seu conhecimento em relação à área trabalhista, um caso como esse, parecido, nunca aconteceu e por isso tem essa marca aí de histórico no sentido desse. E agora se torna uma jurisprudência também, né, doutor? Dentro do futebol eu não conheço, pode ter existido, mas eu não conheço e acredito que se teve, não teve essa repercussão. E até por isso é importante a gente estar falando com você, para deixar isso divulgado para que outras pessoas saibam do que pode acontecer. E sim, é um precedente bom, é um precedente forte, que a gente acredita que vai ser mantido caso o Ceará recorra, porque o direito está a favor dela. E a gente esquece de uma coisa, o futebol, acho que você já me ouviu falar isso algumas vezes, não é um mundo à parte, ele é um mundo dentro do mundo. E aquilo que vale para todos os empregados também vale para o futebol. A gente tem que parar de acreditar que é só a Lei Pelé ou só a Lei Geral do Esporte, não. O atleta empregado ele é regido pela Constituição, pela CLT, pela Lei Geral do Esporte, pela Lei Pelé, pela Lei Previdenciária quando se machuca. É um mix, é um caldeirão, e é importante a gente divulgar isso. É por isso que a gente entende que é um precedente muito bom, que vai ser mantido e que precisava e deveria ser divulgado. Muito bom. E, Igor, assim, você acompanha muito o futebol feminino de perto, né? Eu fiz a abertura e citei sobre isso, né? Seremos sede da Copa do Mundo 2027. Pelo que acontece no dia a dia, de grande parte do futebol feminino, por méritos, não seria justo a gente ser uma sede de futebol feminino, assim, a gente não trata tão bem o feminino para o futebol ser aqui uma sede de Copa do Mundo, apesar de um crescimento, de mais audiência, de mais exposição, de mais patrocínio, muito abaixo dos valores comparados ao futebol masculino, mas ainda a gente está muito abaixo, muito atrás do que se espera de quando a gente fala-se de futebol profissional. Infelizmente, estamos muito atrás. O Brasil, enquanto nação, merece o futebol feminino, a Copa do Mundo aqui. Eu acho que é um prêmio para o Brasil. Aqui, no feminino, ao contrário do que foi no masculino, vai servir para estimular. E espero muito que o Pai Maior, aqui, que cada um chama Deus como quiser, ilumine os dirigentes e as jogadoras, que é um ponto de mudança para efetivamente ser profissional. Hoje,
A gente pega algumas defesas de clube, Fred, que falam assim, não, futebol feminino é amador, e não é. Eles diferenciam o futebol feminino como se fosse, por ser mulher, amador, e não é. Futebol é profissional. Como o vôlei feminino também é profissional. Não é porque é uma mulher que é amador. Teve um clube do Rio de Janeiro que tomou uma procedência nossa de ação e vai ter que registrar a menina dizendo que futebol feminino é amador. Teve o clube de Rondônia, que as meninas deram WO ano passado, a gente, graças a Deus, representamos algumas meninas que também vieram com essa decisão. Cara, o fato do gênero do empregado não muda. Como teve um outro clube agora no Rio de Janeiro, semana passada, que disse que o feminino é amador porque não traz lucro. Gente, ser profissional é em relação ao atleta que é empregado, não é em relação ao resto. Até porque, estou me alongando, mas rapidinho, só para fechar. Claro. O clube pode até considerar o departamento feminino como amador. As federações podem considerar como amador para permitir que os clubes filiados peçam Bolsa Atleta, incentivos no governo municipal, estadual, federal, é um esporte amador. Só que aquela relação entre a menina e o clube é de emprego, sim, porque ela recebe um salário, recebe ordens, ela não pode escolher se vai treinar ou deixa de treinar, se vai jogar ou deixa de jogar. O feminino tem todas as características que tem o masculino de relação de emprego. A CBF, sim, deveria exigir, como exige no masculino, a assinatura da carteira de trabalho. Mas talvez não faça por causa disso que eu falei, porque é interessante para os clubes se manifestarem como amadores para terem incentivos dos governos, que talvez não possam ser dados para equipes masculinas. Ou seja, até 2027, doutor Igor, o senhor acha que vai aí sim ser encarado como futebol profissional feminino? Porque, como o senhor disse, não é encarado dessa maneira, infelizmente. Eu acho que até lá ficaremos. E a escolha do Brasil, para mim, tá, já é um ponto de mudança. Porque agora o mundo está nos olhando. Não tem mais como ficar justificando, dizer, jogadoras brasileiras são amadoras, quando elas vão para a Europa, elas são registradas como profissionais. A gente tem cliente na Europa, a gente tem cliente no México, a gente tem cliente nos Estados Unidos. Lá elas estão tratadas como profissionais. Por isso que eu acho que aqui, essa escolha já foi um ponto de mudança. Vai parar essa história. E também é bom porque as meninas vão mudar algumas coisas. A menina agora vai ter que pensar 2 vezes antes de falar assim, eu vou embora do clube. Não, você também é profissional. Para você ir embora, vai ter que pagar a multa se o clube quiser pagar. E você está vendo que já há valores grandes de transações internacionais. Sim. Eu vou lembrar o nome da jogadora que trocou o Parque São Jorge por um clube dos Estados Unidos, eu acho que por 2,5 milhões, eu vou arredondar a conta, $500 mil. Teve transação na Europa de 200 e poucos mil euros. Está começando a gerar dinheiro, sim, esse mundo do futebol feminino. As meninas estão chegando lá. E eu acho que a Copa do Mundo vai coroar de vez essa mudança na mentalidade do brasileiro. Tomara seja assim mesmo, que o futebol feminino consiga, né? Não ter só o seu espaço de divulgação, transmissão, até porque os caras marcam o jogo segunda-feira, 15h também, que melhorem também essa condição, né? Para que tenha público. Outro dia a gente fez um jogo, a Rádio Cracknet transmite futebol feminino, a gente fez um jogo, não tinha ninguém no estádio. E é ruim, cara. Mas tá passando na TV. Sim, tá passando na TV, mas é legal que tenha o torcedor prestigiando o futebol feminino, tá buscando o seu espaço e tomara consiga, e que essas coisas, casos como o que aconteceu com o Ceará, e que é verdade, é isso, né? Vai sair muito mais caro tudo, porque agora outras vão entrar, ou se já não entraram, e pode ser muito mais caro ao Ceará do que ter mantido o time feminino e disputado aí a Série A2, prestigiando de verdade o futebol brasileiro e cearense do futebol feminino, que as meninas também buscam espaço. Não é isso, Igor? Com certeza. E seria muito bom para o futebol cearense, porque o Fortaleza tem uma equipe feminina boa. Essa rivalidade entre os clubes precisa existir também no feminino. Por isso é que eu digo que o futebol feminino é importante para os clubes, porque você vai trazer a realidade do masculino. E o dia que uma derrota do feminino começar a repercutir na torcida e na imprensa,
como repercute num clássico para o masculino, aí eu digo que efetivamente o Brasil terá dado o maior passo do mundo, que é quando o torcedor começa a se importar com as nossas meninas. A jogadora que o Igor citou do Corinthians é a Tarciane, que foi negociada 2,5 milhões de reais, maior negociação do futebol feminino do Brasil. Foi jogado em Houston, nos Estados Unidos. Ô, Igor, mais uma vez, poxa, muito obrigado, parabéns aí pela vitória na ação. Claro, o Ceará pode recorrer, mas já é uma decisão aí de uma história difícil a gente ver no futebol, né? De estarem renovaram um contrato e não poder jogar porque o time encerrou as suas atividades no profissional, algo que realmente que a gente não viu aí e que o Ceará agora repense e trate melhor aí o futebol feminino também. Um grande abraço, Igor, muito obrigado aí pela sua participação e dê um sucesso para a Nath aí, né, no seu desempenho e que ela tenha aí sucesso na sua carreira. Muito obrigado, Fred, muito obrigado aos nossos telespectadores, ouvintes. Sempre um prazer falar com você. Precisando, pode chamar a gente que estamos aqui à tua disposição. A gente agradece o doutor Igor Maffei Bellini, participando aqui do A Bola Não Para. Aproveita, se inscreva, dê seu like, manda mensagem. Bola Não Para agora na Live TV, canal 527 da NET, da Claro, né? Antiga NET, Claro TV, e 609 da Vivo TV. Você pode assistir também o programa do estúdio na televisão, além do meu canal aqui do YouTube. E seja membro aí do canal A Bola Não Para, será bem-vindo sendo membro, sempre com matérias, assuntos importantes relacionados ao futebol, ao esporte, e também falando bastante do Palmeiras. Tem muitos seguidores, né, muitos inscritos que eu falo do Palmeiras, mas é um retrato. Palmeiras está tentando melhorar o futebol feminino também. Presidente Leila, o pessoal está querendo, sei lá, aparecer lá em Jundiaí, presidente. O pessoal está com saudade de ver a presidente mais próxima do futebol feminino. Um grande abraço a todos. Aí eu que estou falando, tá? Um grande abraço a todos, muito obrigado e até a próxima.